Muito boa noite, glórias a Deus pela sua preciosa vida. Estamos aqui para mais uma oração da noite, mais uma oração da noite de hoje, para Deus abençoar a sua vida. Eu creio que você não sairá dessa mensagem, dessa oração, sem que você tenha a sua vida restaurada, transformada à luz da Bíblia Sagrada e pelo poder do Espírito Santo e pela fé que nós temos em o nome de Jesus Cristo. Você tem promessa, você tem chamado. Deus vai cumprir promessas antigas na sua vida. Aleluia! Graça e paz da parte de Cristo. Ninguém vai roubar, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar aquilo que é teu, aquilo que te pertence. Deus é contigo. Escuta essa mensagem, essa palavra profética, todas essas divinas revelações, à luz da Bíblia Sagrada para o teu coração, para a tua vida nessa oração da noite. Fica debaixo dessa bênção até o final do vídeo, ligadinha, ligadinho, porque Deus quer falar contigo. Já coloca nos comentários aí, fala comigo, Senhor. Fala comigo nessa oração, Senhor. E eu oro a fim de que o Senhor venha se revelar a você, a fim de que Deus venha falar poderosamente ao seu coração e te entregar respostas nessa oração da noite. Eu creio pelo Espírito Santo de Deus, que Deus marcou um encontro conosco. Sabe por quê? Ele te ama. Você tem promessa. Você vai viver as promessas do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus, glórias a Deus. Antes de começarmos a mensagem e orarmos, já deixa o seu like, a sua curtida, o seu gostei. Se inscreva no canal, clica no sininho de notificação em todas. Vamos para a mensagem, porque eu quero orar por você e com você. E eu creio que Deus falará profundamente. Deus é fiel em nome de Jesus. Gênesis 37, a partir do versículo 3, diz assim: Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. Então ele lhe fez uma túnica de várias cores ou de manga comprida. Eu já estou todo arrepiado aqui nesse lugar. Oh, aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Existem versões que dizem que era uma túnica de manga comprida e outras versões anunciam que era uma túnica colorida. Em outras palavras, uma túnica que se destacava, uma túnica que era diferente das demais. E vamos continuar no texto. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, ouça isso, o odiaram e já não podiam mais falar com ele, os seus irmãos, pacificamente. Oh, aleluia! Teve José um sonho e contou a seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. Pega esse mistério. Jacó, que Deus transforma ele em Israel de Deus. Você precisa entender o contexto dessa palavra para saber o propósito e o significado de por que Jacó amava mais a José. A Bíblia nos revela e nos mostra que Jacó foi para a casa de Labão. Foi para a casa de Labão, que vai se tornar o seu sogro. E ali ele trabalha 7 anos para ter a sua esposa amada, Raquel. Ele trabalha, ele luta, ele corre atrás, Deus é com ele, ele se destaca, Deus vai prosperando, abençoando. E após os 7 anos de pagamento por aquela esposa, Labão engana ele. Labão dá um nó nele e entrega sua outra filha em cumprimento da promessa e do pagamento que ele fez. Ele trabalhou 7 anos, suado. Aquela bênção tão sonhada, tão desejada. A mulher da sua mocidade, a mulher que ele desejou tê-la como esposa,
Labão engana ele e dá a outra filha, Léia ou Lia. E Jacó vai ter que trabalhar mais 7 anos para ter a sua esposa tão sonhada, tão desejada. E futuramente, lá na frente, você conhece a história, depois você dá uma lida, tem mensagens que eu narro a história de Jacó. Jacó volta para pedir perdão para o seu irmão e ali ele tem um encontro com Deus, ele segura o anjo, ele clama a Deus, você não sai daqui enquanto não me abençoar, e Deus troca o nome dele, de Jacó, que outrora era enganador, suplantador, para Israel de Deus, príncipe do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda, ele tomou posse da sua esposa, depois de tanto trabalho, tanta labuta, tanto suor, glórias a Deus, bendito é o nome de Jesus. Porém, Raquel tinha um problema, ela era estéril. Ela era estéril e não podia dar à luz. Então ela orou, ela clamou, ela buscou o Senhor, ela buscava a Deus essa resposta. E já na sua velhice, já na velhice de Jacó, agora Israel, Deus faz com que ela venha conceber e dar à luz a um filho, a José. Oh, aleluia, glórias a Deus. Então ele se torna o filho da velhice. Além dele amar muito, trabalhar muito, desejar muito, ter Raquel, agora ele se torna o filho da promessa, o filho do milagre. Quando ele já era velho, Deus proporciona algo grandioso, o milagre sobrenatural. Aquela que outrora era estéril, agora pôde dar à luz. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então por isso Jacó amava mais a José. E se não fora só isso, a Bíblia nos revela no contexto que José era temente a Deus, que José era obediente, que José era um homem responsável, comprometido com as coisas da casa, com o trabalho. Você não lembra que o seu pai mandava José vigiar os irmãos? Porque os irmãos eram farristas, não estavam nem aí para as coisas, sabe? Só queriam festa, curtição, não cuidavam, não eram aplicados, disciplinados. Pelo contrário, só davam dor de cabeça. Só traziam perturbação para casa e para o seu pai. Só arrumavam confusão. Se você for ler o livro de Gênesis, vocês vão ver o que esses rapazes, o que esses homens aprontaram. Então Jacó se voltava mais para José. Não que ele não amasse os demais. Entenda, talvez você é pai, você é mãe, você ama todos os seus filhos iguais. Porém, talvez algum filho você concebeu, você teve em um momento de dificuldade, foi o cumprimento de uma promessa, talvez em uma crise, em um momento de dificuldade, de aperto, algo sobrenatural aconteceu, ou teu filho é um filho que te dá mais dor de cabeça e você ora mais por ele, você paga mais o preço por ele, então a sua atenção é voltada para aquele filho, como o filho pródigo. O filho que estava em casa, ele tinha tudo, a herança era dele, porém o outro saiu de casa, era o rebelde, gastou tudo na perdição, na vida, no mundo. Então quando ele volta, o pai prepara uma festa e isso incomoda o outro irmão. E assim não foi diferente na vida de José, porque além do pai amar muito ele, o pai deu para ele uma capa. Oh, aleluia! E a Bíblia nos revela em algumas versões que aquela capa era colorida e em outras que a capa era de manga longa. Então nos dá ao entender, à luz da Bíblia Sagrada, que a capa dos demais eram de manga curta. Entenda que todos tinham uma capa, porém a capa de José, oh, aleluia, chamava atenção. A capa de José brilhava de longe. A capa de José fazia a diferença. A capa de José era diferente dos demais. Então isso incomodava. Então eles odiavam José.
por causa disso. Oh, aleluia! Eles odiavam José porque José tinha sonhos, porque José tinha promessa, porque José era reto, porque o Senhor tinha falado com José através de sonhos. Oh, bendito é o nome de Jesus. Você tem promessa, você tem chamado, você tem a unção, a virtude do Espírito Santo de Deus na tua vida. E isso incomoda muita gente, porque talvez a sua capa é um pouco maior, talvez a sua chamada é um pouco maior, o seu ministério é um pouco maior, porém, os demais eram abençoados também, os demais eram filhos de Jacó, de Israel, tinham tudo à disposição, sabe? As promessas do Senhor estão contidas na Bíblia, para quem crer, para quem deseja sonhar e viver elas. Só que tem gente que não ora, tem gente que não busca, tem gente que não acredita, e você que tem pago o preço, e você que ama o Senhor, você que tem sido uma pessoa comprometida em oração, em busca, e Deus tem te abençoado, Deus tem te usado, Deus tem te levantado, Deus tem te dado sonhos, visões, a sua capa é de cor colorida por conta disso, a sua manga talvez seja diferente, não porque Deus não ame os demais, Deus ama a todos, só que você tem buscado por essas promessas, e Deus tem se revelado para você, então isso incomoda os demais. Tá aí, daí dá para você entender porque você é tão invejado, porque você é tão invejada lá no seu trabalho, porque você trabalha, porque você corre atrás, porque você não vai na onda dos seus colegas, você é disciplinado, aplicado, esmerado, sempre tenta bater suas metas. Talvez as pessoas invejem a sua família, porque você é uma pessoa organizada, disciplinada, porque você ama muito, porque o seu esposo é uma pessoa trabalhadora, honesta, que corre atrás. E as pessoas ficam olhando aquilo em outra perspectiva e se incomodam com a bênção de Deus na tua vida. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. O tamanho da sua túnica gera desconforto na vida de muitos. Sabe por quê? Elas não vivem a sua própria história. Elas não vivem a sua própria história, e por não viverem a sua própria história, elas querem a túnica que é sua. Oh, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer, nessa oração da noite, que a túnica que Ele tem para você, que a túnica que Ele vai te entregar, o que te entregou, só cabe em você. Oh, aleluia. O tamanho era específico. A túnica era do tamanho de José e não dos demais. Ela era diferente, ela era de manga longa, ela era colorida, mas ela era para José. A bênção do Senhor é para a tua vida. Por isso que os irmãos de José, quando avistaram ele de longe, tentaram matar ele, tentaram rasgar a túnica dele, porque a túnica não caberia neles, sabe? Então o plano diabólico, maligno, satânico deles foi: mata José, rasga a túnica, mancha de sangue. Oh, aleluia, e tem gente às vezes fazendo isso no seu ministério, na sua chamada, na sua família, na sua casa, porque você tem se destacado, você tem crescido, você tem feito a diferença e a tua túnica tem incomodado eles. Tem gente que se incomoda, até com a tua voz, até com o teu jeito, até com os sonhos que você tem, até com os projetos que você realiza. Você incomoda. Só que, detalhe, José tinha sonhos, porém os sonhos de Deus não eram para aquele local. Talvez você está correndo atrás, você tem se esmerado no seu trabalho, talvez você tenha feito a diferença na sua família, mas Deus vai te levar para um outro patamar. Aquilo dali é só para você se aperfeiçoar, é só para você amadurecer. Só que as pessoas ficam indignadas, porque os acomodados, eles ficam inconformados com aqueles que fazem a diferença, com aqueles que fazem alguma coisa, porque para eles se destacarem,
eles vão ter que ter o mesmo ritmo que você tem. E eles não querem pagar o preço. O preço da disciplina, o preço da obediência, o preço da santidade, o preço da busca, o preço da comunhão, o preço da fidelidade. Mas Deus vai te honrar. Oh, aleluia! Vai tomando posse dessa palavra. Deus está falando com gente aqui. Bendito é o nome de Jesus. Você vai viver a história linda, bela que o Senhor tem planejado na tua vida. Aleluia! Nós vamos fazer uma oração para que toda amarração, todo olho grande, toda inveja caiam por terra, venham bater em retirada da sua vida. E a história que Deus prometeu, porque você tem propósito, você tem promessa, vão se realizar na tua vida. E ninguém vai manchar a tua túnica, e ninguém vai rasgar a tua túnica. Oh, aleluia, o Senhor está contigo. Deus é a tua força, a tua túnica não cabe nos invejosos. A tua túnica é para você. O que Deus tem te prometido é para você, é para tua casa, é para tua família. Você vai viver o melhor do Senhor. Você vai viver o cumprimento de todas as promessas do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Eles pensaram que Jacó privilegiava, entre aspas, a José, mas que José ia reinar de forma absoluta no lugar do primogênito ali naquele lugar, e ele não era o filho mais velho. Sabe, a bênção de Deus não era para aquele lugar. Deus estava preparando algo novo. Deus está trabalhando na sua vida, mas o que Ele tem para você é infinitamente maior do que você pensa. Espera. Deus é um Deus de movimento. Enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou trazendo essa mensagem, vou orar por você. Há um mover nas regiões celestiais para Deus entregar a vitória para a sua vida. A promessa de Deus, o sonho de Deus entregue na vida de José era para o Egito, era para o futuro, era para uma outra localidade. E os sonhos de José, a bênção de Deus na vida dele, ia socorrer a sua família, ia abençoar a sua própria gente. Tem gente que não está entendendo esse mistério. Tem gente que não está entendendo porque Deus está te usando, porque Deus está te levantando, porque Deus está te dando sonho, porque Deus está te capacitando, porque a bênção do Senhor, quando chegar na tua vida, quando se materializar no seu viver, vai ajudar todas essas pessoas. E eles não entendem que poderia ser um time, te ajudar, estender a mão, te fortalecer, te guiar, mas pelo contrário, fazem de tudo para atrapalhar. Tentam o tempo inteiro impedir a tua vitória, tentam o tempo inteiro manchar as suas vestes, rasgar a sua túnica. Mas Deus é contigo, Ele vai te honrar. Você vai dar a volta por cima nessa oração da noite. Oh, aleluia, se necessário for, Deus vai criar um cenário, Deus vai criar uma estratégia para entregar a vitória, para promover e levantar a tua vida e trazer a restauração por completa. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Foi injustiçado ao olhar humano, mas Deus tem plano em tudo. Talvez você está sofrendo, talvez você tenha sido invejado, talvez você sofreu já até perdas por conta da maldade do ser e do ser humano. Mas Deus está te dizendo que Ele vai criar um ambiente diferente para que você tenha vitória, porque você tem orado, porque você confia nele, porque você é uma pessoa aplicada em oração. Você crê nisso? Ore cantarabaxeiro andaraia. Vai tomando posse dessa palavra. Entenda que o quadro, a posição de governador, eu não vejo na Bíblia Sagrada o relato de que já existia. Talvez Faraó teve que inventar uma posição de governador para encaixar José naquele lugar. Oh, aleluia, você não entendeu esse mistério, porque se você tivesse entendido, você já tinha dado um glórias a Deus aí, já tinha falado aleluia, eu tomo posse. Deus me levanta aqui para te dizer, nessa oração da noite, que Ele está mudando o cenário, que Ele vai trazer um reboliço santo, que Ele vai criar um ambiente diferente
para te colocar, para que a bênção e a vitória seja completa e os inimigos sejam envergonhados e você venha solucionar todos os problemas da sua vida e da sua casa. Porque Deus é contigo e você tem promessa. Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você crê nisso? Você toma posse? Oh, aleluia! Pai, nós te adoramos por essa palavra. Muito obrigado por essa mensagem. Na oração da noite de hoje, o Senhor falou conosco. E pela fé nós aqui estamos, tomando posse do cumprimento de todas as suas promessas. Porque sabemos que o Senhor é um Deus vivo, fiel. Arranca, meu Deus, a inveja, o olho grande, tudo aquilo que tem se levantado para atrapalhar o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Nos faz dar a volta por cima. Abençoa o teu povo, abençoa a minha ovelha que me segue, abençoa o meu irmão, a minha irmã. Traz o reboliço santo nessa noite. Faça com que a chama do teu Espírito venha se manifestar. Que os sonhos e as promessas venham ser fiéis e verdadeiras em toda a jornada da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, há tantos que tentam sujar a imagem, que tentam atrapalhar, que tentam rasgar as túnicas, as vestes da santidade, do compromisso, da aliança que eles têm contigo. Mas o Senhor é maior, o Senhor é mais forte, então vai agindo, vai trabalhando, vai operando, vai entregando a vitória, em nome de Jesus. Envia o socorro agora. Meu Pai, traz a solução para todos os problemas que eles estão enfrentando. Crise, dificuldade, problemas em seus relacionamentos, problema no seu casamento, na vida econômica, financeira, material, problema lá no seu emprego, problema na sua casa. Senhor, envia a tua paz, a tua graça, o teu amor. Tira o ódio, o rancor, a ira das pessoas e traz o teu amor, o quebrantamento. Traz, Senhor, um entendimento espiritual e que eles venham tomar posse da sua bênção nessa noite, nessa oração de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça essa mensagem ganhar força. Compartilha com no mínimo 7 pessoas. Assista a oração da meia-noite e a oração do dia às 5 horas da manhã. Deus quer falar contigo diariamente. Em nome de Jesus, graça e paz.